Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 14 a 24, que diz: Exortamo-os também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua ao outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O contexto do capítulo 5 da primeira carta escrita à igreja que estava em Tessalônica indica claramente uma preocupação do apóstolo Paulo no que se diz respeito à vigilância e santidade dos seguidores de Jesus Cristo, para que eles não fossem surpreendidos no dia do Senhor, ou seja, no dia da prestação de contas do juízo final. Durante essa leitura, não é difícil perceber como esse assunto desafia a igreja, porque o momento atual que estamos vivendo é marcado, dentre outras coisas, pela troca de valores que são princípios imutáveis do cristianismo. Muitos desejam misturar o sagrado com o profano, que emana dos interesses mundanos. Mas, embora a religiosidade seja usada muitas vezes na tentativa de se esconder a realidade dos fatos, a diferença entre o falso e o verdadeiro servo está no fazer a vontade de Deus. Isso pode ser facilmente notado pelo discurso e prática dos que se negam a ser hipócritas. Ainda que alguns queiram promover ideias que declinam aquilo que está descrito na palavra, os que foram verdadeiramente salvos devem manter sua postura de santidade e em santidade, que repudia qualquer envolvimento com algo que exale o cheiro do pecado. Esse posicionamento implica escolhas que se baseiam no fato de que ninguém pode andar com Jesus à medida que se associa, consente ou aprova as coisas do mundo. Pois, afinal de contas, conforme está escrito, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Há um pensamento teológico liberal que tem sido sutilmente divulgado nas igrejas, o qual utiliza uma narrativa baseada em um suposto amor para atender às demandas de ideologias depravadas, as quais não apenas ignoram o significado de fuga da aparência do mal, como também sugerem possibilidades de consumo, tolerância e associação com aquilo que representa o caminho para o inferno, como se isso fosse algo absolutamente normal na vida do servo de Deus. Aliás, em virtude disso, muitos homens e mulheres que deveriam dar bom testemunho através de um comportamento sano profanam o Evangelho de Cristo por causa das suas escolhas, omissões e atitudes. Nesse sentido, a análise de qualquer orientação que recebemos deve necessariamente preceder uma eventual rejeição, para que se possa refutar com o devido critério todo e qualquer tipo de ensino distorcido da palavra, o qual precisa ser entendido como um conteúdo repugnante aos nossos ouvidos. Em outras palavras, temos não somente que rejeitar o mal e sustentar o bem, mas também ficar atentos ao que parece estar errado e afronta a moralidade da palavra, pois muitas coisas terão aparência de coisas boas, mas seu fim será a destruição. Há situações nas quais
o nosso envolvimento consensual, por qualquer que seja o motivo, pode revelar uma conduta considerada imprópria ou inadequada, que não possibilita justificativas e evidencia uma escolha que não se sustenta em nada perante o Senhor, o nosso Deus. Portanto, a regra que oferece segurança é sempre estarmos inclinados para o lado que a virtude aponta, o lado da obediência. Se fomos chamados a uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, não podemos nos enganar com a relação a essa verdade. Muito pelo contrário, precisamos nutrir a nossa alma com os princípios e fundamentos corretos, de modo que possamos distinguir entre o bem e o mal, escolhendo aquilo que convém para que tenhamos paz, enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Portanto, que a nossa vida seja baseada na verdade, na vida e no caminho que nos foram propostos e ensinados pelo Senhor através de sua entrega na cruz e sua ressurreição. Que possamos nos posicionar de uma maneira que as possibilidades deste mundo que nos desviam e nos condicionam a aceitar propostas que nos afastem da presença do Senhor sejam discernidas com clareza e exatidão, para não cairmos nos laços da maldade e da fuga da realidade. Que o Senhor nos ajude a não flertarmos com o mal, porque o salário do pecado continua sendo e nunca deixará de ser a morte. Nosso posicionamento em obediência e santidade sempre vão referenciar aquilo que temos que tratar como exclusivo, mas não deixe com que nada te mostre ao contrário, pois ainda há uma esperança, e essa esperança está baseada naquilo que você conseguiu discernir e aprender através da palavra. Em tudo, sempre haverá a disciplina e sempre haverá a rotina para você poder colocar, pois as nossas mudanças, ou melhor, a nossa transformação, sempre terá que ter métodos que nos levem a discernir e nos levem a manter a santidade e manter a obediência no Senhor. Que vivamos os princípios sem nos corromper com as propostas. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua graça, Pai, que é revelada a cada dia para as nossas vidas. Que possamos discernir, não somente, Pai, olhar e não fazer, mas ter a convicção de que aquilo, Pai, que estamos nos afastando, pode nos levar, Pai, a não só a prática do pecado, mas também a nos afastar da sua presença. Que possamos discernir tudo isso com clareza, para que cada vez mais nós possamos nos afastar da aparência do mal, Senhor. E esta aparência, Senhor, pode vir, Pai, de várias maneiras, até vir como se fosse uma coisa boa, mas que esta coisa boa pode nos afastar de Ti, nos afastar da Sua palavra, nos afastar. E depois vamos questionar o que nós estamos fazendo de errado. Na verdade, este mal ou esta aparência, ela começa a nos levar e começa, Senhor querido, a querer nos induzir a fazer as coisas conforme nós achamos e não mais conforme a sua presença. Pai, livra-nos, Senhor, deste mal. Assim é a nossa oração, que venha o seu reino e que também, Pai, o Senhor nos livre de todo tipo de tentação, para nós não sucumbirmos diante, Pai, das tribulações, das lutas e até mesmo de todo tipo de ataque do inimigo contra as nossas vidas. Que a sua presença venha e que o seu querer seja manifesto e que sua glória seja, Senhor, presente. E que em nome de Jesus, que todo tipo de grilhões, algemas, amarras, setas, dardos, laços sejam por terra em nome de Jesus. Despedace e desface todo o mal, Senhor, para que a sua glória se manifeste, mas que a sua presença seja revelada, Senhor, e que nós possamos discernir entre, Pai,
esta aparência e podermos, ó Senhor, sempre escolher viver, Senhor, a sua palavra em santidade e obediência. Somos gratos a Ti, Senhor, por esse dia. Por isso consagramos tudo que temos e que somos, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Consagramos todos os nossos sentidos, para que a Sua glória seja revelada. Muito obrigado, Senhor. Assim oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.